Olá, vamos então dar sequência à Semana da Criação. Sim, você vinha falando de ciências médicas, ciências biológicas e agora está falando de coisas de Bíblia. Olha, criacionismo não é religião, é ciência. Então eu fico muito à vontade para desenvolver o tema, porque dependente que sou profissionalmente da ciência, é muito importante que eu conheça, inclusive, a sua origem. Na nossa sequência, hoje chegamos ao quarto dia da Semana da Criação. E aqui acontece um fenômeno que levanta questões. Bem, o relato do quarto dia é que aparece os luminares, as estrelas, a lua e a nossa estrela, que é o Sol. Já me questionei, quando comecei a me interessar por esses assuntos, por que o Sol só aparece no quarto dia? Parece, e por que não dizer com certeza, Deus previa, Deus antevia a necessidade de evitar heresias, falsas ciências. Então, o texto disse que ele criou os dois grandes astros, um que predomina no dia e outro que predomina na noite. Muita coisa se tem a estudar sobre isso. Nós vamos pela via do mais fácil, pelo mais simples. Quando eu digo que Deus previa heresia, a heresia mais popular na época da Bíblia, na época que a Bíblia foi confeccionada, é a heresia das divindades astrológicas. O Sol era tido como um deus. Os egípcios tinham o deus Ra, Osíris, tudo tinha a ver com o Sol. Se você prestar atenção, o emblema da COP27 era um sol com asas, porque era o antigo deus da mitologia egípcia. Mais tarde, na mitologia romana, que confundia com religião, também havia essa divindade. Aliás, é bom que se lembre que a guarda do primeiro dia da semana se deve à crença que tinha a religião predominante do Império Romano, que era o mitraísmo, que o Sol era um deus representando ou representado pelo Mitraia, daí a religião ser mitraísmo, e ele era adorado no primeiro dia da semana com a face virada para o leste. Ora, por causa disso é que nas línguas neolatinas o nome do primeiro dia da semana é domingo. No francês é dimanche e nas outras é domingo. Domingo significa dia do Senhor. Só tem um detalhe, é que nenhuma parte da Bíblia foi escrita em latim. Domingo é latim, é dia do Senhor em latim. Então não serve para se fazer este uso, está errado. O fato é que eles adoravam o Sol. Ora, se o Sol fosse um Deus, ele teria que ter aparecido no primeiro dia da criação e não no quarto dia. Por outro lado, o conceito que se tem de Deus em toda a Bíblia é de um ser presente, próximo, imanente também. Não é o caso do Sol, que nem é próximo, porque ele está a 196 milhões de quilômetros da Terra. Para a gente entender mais fácil,
na velocidade da luz para se chegar ao Sol, ou melhor, a luz demora do Sol até a Terra próximo de 9 minutos. E a luz viaja na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, uma conta realmente astronômica, claro. Por outro lado, para nós o Sol é de capital importância, de vital importância. Não obstante, são milhões de sistemas solares como o nosso. Só a nossa galáxia tem 200 ou mais sistemas solares. E ela é apenas uma dos 400 milhões de galáxias conhecidas em todo o universo. Então, o Sol, na concepção do relato da criação, o único que prevalece, que tem sustentabilidade, ele não pode ser visto como um Deus. Por isso, Deus deixou para apresentá-lo só no quarto dia. Isso não quer dizer que ele foi criado nesse quarto dia. Quer dizer que ele não era necessário antes. Não foi preciso que tivesse ele para que se começasse a obra da criação. Uma outra coisa interessante é que o texto diz que os astros, o Sol, a Lua, as estrelas em geral, foram dadas para medir dias, estações, anos, eras. Ora, eu fiz um cruzeiro e fui participar de uma cerimônia chamada Shabbat Shalom. O oficiante leu um texto da Torá que trata deste assunto da criação no quarto dia. No final ele disse o seguinte: nós sabemos que esses dias que falam aqui não é literal. Hoje está provado que não é literal. Esses dias são eras. Eu, acostumado a estudar esse assunto, não me contive e fui conversar com ele. Bom, felizmente ele entendeu, prevaleceu a tese própria da Bíblia. A Bíblia usa a linguagem para dia, uma linguagem que descreve um período de 24 horas, composto de uma meia parte escura e uma meia parte clara. Tem uma expressão hebraica até muito bonita sobre isso. O fato é que, se fosse eras, por que ele ia dizer que é dias, anos e estações? Ora, se fosse uma era, por exemplo, de 1000 dias, como ele levantou, porque o Pedro disse que um dia para Deus é como 1000 anos. Se fosse 1000 anos, ficaria tanta questão para resolver. Primeiro, não existem estações num ciclo de 1000 anos. As estações que nós conhecemos são trimestrais. O ano tem 4 estações. Então já fica derrubada a tese só com isso. Mas veja, no terceiro dia, como nós falamos na vez passada, foram criadas as árvores. O sol só apareceu no quarto dia. Então, do terceiro para o quarto dia, se fosse um período simbólico de 1000 anos ou de vários milênios, como essas árvores iriam sobreviver? Uma árvore não vive um ano sem sol. As árvores em geral. Naturalmente tem plantas que são até subaquáticas, etc. Mas não é o caso. Estamos nos referindo às árvores, aos vegetais de forma geral. Outro detalhe interessante. Se as árvores foram criadas no terceiro dia, o sol passou a brilhar, passou a aparecer no quarto dia. Os animais foram criados a partir do quinto e sexto dia. O que eles iriam comer? Se as árvores não receberam luz do solar,
não teve fotossíntese, a síntese dos compostos orgânicos da natureza, esses animais do quarto e quinto dia iriam comer o quê? Os animais do quinto e sexto dia, corrigindo. O que eles iriam comer se o sol ia passar 1000 anos? Ia demorar 1000 anos de um dia para o outro. Conclusão. O quarto dia da semana da criação, como os outros 7, são dias literais como os de hoje. Até porque em todo o relato, em toda a Bíblia, você não encontra nenhum evento baseado em dias de 1000 anos, de 7000 anos, etc. Então, a importância de entender que é 24 horas, ela é exatamente por força de evitar adoração ao sol. Ele não é um Deus. E se fosse, tem mais sóis do que pessoas que se conhecem vivas no espaço. A Terra está aqui em torno de 8 bilhões de pessoas. Isso não é a metade dos sóis que tem, que se conhecem no espaço. Então, estariam certos os gregos, os egípcios e os próprios romanos, que tinham seus panteões. Essa é uma questão. A outra é a ideia de que os dias da criação são eras. Não pode ser eras, porque a expressão Oreb Bokir se refere a dias de 24 horas em todo lugar que ele aparece. Vamos continuar estudando essas coisas tão importantes. Além de serem científicas, elas estimulam a nossa intelectualidade. Depois que nós estudarmos isso, você vai perceber que a sua intelectualidade desenvolveu e a sua curiosidade te levou a aprender melhor as coisas da ciência. O berço da ciência é a Bíblia Sagrada. Até a próxima.